podcast Viver e Preservar está de volta. E agora a gente fala sobre o que aconteceu com os contrabandistas que foram flagrados fazendo o tráfico dos mais de 500 papagaios. Pois é, Chico, foi aberto um processo em Brasília, que ainda está na área jurídica do IBAMA, mas ninguém foi preso por esse crime. O IBAMA multou em R$ 5.170.000 os contrabandistas dos papagaios, mas até hoje a multa não foi paga. O professor Henrico Bernard e o doutorando Edinaldo Monteiro, da Universidade Federal de Pernambuco, fizeram um levantamento durante um ano, analisando mais de 800 processos com multas do IBAMA em crimes contra a fauna. De 2008 para cá, o IBAMA Pernambuco vem aumentando o seu esforço de fiscalização e vem autuando mais crimes contra a fauna. Mas as más notícias mostram que nos últimos 13 anos, a taxa de arrecadação efetiva, ou seja, as multas que foram pagas mesmo, de verdade, de fato, são muito baixas. Elas correspondem a cerca de 1% apenas do total que foi emitido em multas nesses últimos 13 anos. Isso significa que o IBAMA aplicou R$ 45.116.940 de multas e foram arrecadados apenas R$ 477.000. Ou seja, só foi pago 1% das multas. Existe toda a questão da burocracia, mas a gente tem verificado que ultimamente, principalmente de 2010 para cá, essa realidade tem se invertido. A partir do momento que você tem um auto de infração, ele se transforma num processo e tem toda aquela burocracia que existe a contradita do próprio fiscal, caso haja contestação, existe a defesa que é apresentada, existe o recurso. A gente tem que deixar bem claro que o IBAMA ele fiscaliza, ele emite a multa e essa multa é encaminhada para o sistema judiciário julgar essa multa. E o tempo que o sistema judiciário gasta para julgar essa multa, embora ele venha caindo, ele ainda é muito grande. A principal causa é a lentidão da justiça. Isso acontece? Acontece, mas nesse caso específico, por conta da própria dificuldade de encontrar bens e valores em nome do devedor para que a execução atinja o seu objetivo. Tem processos de 10 anos que ainda não foram concluídos. É justamente por isso, quando não se encontra bens ou valores, a lei permite que esse processo fique suspenso por um determinado período para que se possa, dentro desse lapso, serem encontrados algum tipo de valor ou um bem para o pagamento. Bia, o que se argumenta é que as multas do IBAMA, algumas vezes, são muito elevadas e os contrabandistas não têm patrimônio suficiente para pagar. É isso mesmo, Chico. É preciso levar em consideração que o Brasil é um dos países que mais exportam ilegalmente animais silvestres e a renda desse contrabando é superior a US$ 1 bilhão por ano. O papagaio é a ave mais procurada pelos traficantes. O que acontece é que, normalmente, quem se arrisca para recolher as aves na floresta e transportá-las são as mulas, que não têm patrimônio para pagar essas multas altas. A solução para todos seria cadeia. E os contrabandistas, os compradores, esses não se arriscam. O tráfico de animais é uma das atividades ilegais mais rentáveis do planeta. E o não pagamento das multas é um incentivo à impunidade e à incidência de crimes contra a natureza. Qual que é a mensagem que um cidadão comum vê quando ele percebe que o órgão ele multa, mas não arrecada quase nada do que ele multa? Será que essa mensagem não é um estímulo a mais crimes ambientais, não é um estímulo à impunidade? A senhora teria alguma sugestão, só para concluir, que pudesse agilizar mais esses processos e que isso não servisse de um mau exemplo para as pessoas que estão cometendo o crime e que não são punidas? Olha, eu acho que o primeiro é que as multas sejam proporcionais à infração e à situação econômica do infrator. Muitas vezes ocorre de
realmente valores exorbitantes para infrações que não justificariam. E a segunda é tentar agilizar ao máximo o trâmite judicial, né? Ana, por que existe o tráfico de animais silvestres? Porque existe quem compre. Então a população precisa ser parceiro nesse combate. Se você não comprar, o tráfico vai deixar de existir. Bia, enquanto o IBAMA deixa de arrecadar o dinheiro das multas, a falta de recursos é um grande problema para o financiamento de projetos que podem melhorar muito a vida dos animais. Para uns, uma atividade cultural, uma espécie de esporte. Para outros, uma prática que maltrata os animais. A proibição da vaquejada no Brasil é polêmica. O Ministério Público enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando a atividade. Para os nordestinos, a vaquejada é mais do que um esporte, é uma tradição. A vaquejada, para mim, é tudo. É um esporte que nós gostamos, que nós vive dela, né? Através de ganhar o salário meu, vivo disso aqui, ó. Se acabar, sem ela, ninguém. Eu mesmo estou desempregado, né? Não sei fazer outra coisa. O objetivo é derrubar o boi. 2 vaqueiros correm lado a lado e mantêm o animal na direção certa. Um deles segura o rabo e puxa para que o boi caia dentro das linhas brancas. Sou de origem nordestina, eu sou de Santana, na Bahia, no oeste da Bahia, onde desde criança eu aprendi a correr vaquejada, disputar vaquejada na minha região. E de lá para cá eu tenho a satisfação, hoje com 70 anos, eu tenho a satisfação de ver o quanto esse esporte evoluiu. Se por um lado a vaquejada é considerada patrimônio cultural, por outro é vista como uma prática que maltrata os animais. A polêmica é tão grande que o assunto não é consenso nem entre os veterinários. Quando o animal cai ao solo, além da lesão, do risco do arrancamento da ponta da cauda ou da cauda completa, ele pode sofrer traumas com ruptura, inclusive, de órgãos internos. Este laudo veterinário, feito a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, mostra que a queda e o forte impacto do boi quando cai na areia podem resultar em várias lesões, como fraturas de costelas capazes de perfurar pulmões, gerar perda respiratória e risco de morte do animal. Já o veterinário do Conselho Regional defende que as vaquejadas não precisam ser proibidas, mas devem contar com um comitê para avaliar o bem-estar dos animais. O que a gente consegue enxergar nisso? Que a vaquejada, por ser uma questão cultural, ela não vai deixar de existir. Então ela vai acontecer de forma clandestina. E de forma clandestina é sobre os olhos de ninguém. A vaquejada é permitida no Brasil, depois de uma mudança feita na Constituição no ano passado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando as vaquejadas. Para ela, não há dúvidas de que os animais são submetidos a maus tratos. Não é possível extrair da Constituição uma autorização para impor sofrimento intenso e para mutilar animais, com fundamento no exercício de direitos culturais e esportivos. No Distrito Federal, as vaquejadas, com o único objetivo de derrubar os animais, foram proibidas. É tratamento cruel e é absolutamente incompatível com o que o texto constitucional fala. Então a proibição, na verdade, ela é da Constituição. Para este advogado que defende o direito dos animais, as vaquejadas deixaram de ser eventos culturais há muito tempo e deveriam ser proibidas de vez. Isso é um mero pretexto para encobrir interesses puramente econômicos de grupos que lucram muito com esses eventos.
na minha época, que eu montei, que eu fui peão, eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal. E quando agora eu contraí o câncer, eu sofro demais de dor, eu lembro disso. Eu não queria ser um bezerro laçado e puxar pro pescoço. Eu acho que é maltrato. Olá, hoje iremos apresentar um Estúdio Veja muito especial. Temos aqui conosco Valdemar Rui dos Santos, Asa Branca, o maior locutor de rodeio da história do Brasil, e Luiz Amel, presidente do Instituto Luiz Amel e ativista em prol da causa dos animais, uma referência e autoridade dentro desse país em prol dos bichos, todos eles. O que nós iremos abordar aqui hoje? O Asa Branca, hoje com 57 anos de idade, fez novelas na Rede Globo, gravou DVD Amigos e foi o rosto do rodeio no país. Agora o Asa está em remissão de um câncer de garganta. É isso, Asa Branca? Apresentei bem? Nossa, ótimo. Tá ganhando no William Bond já, hein? Ô Asa, me fala uma coisa. Quando você foi peão, o que você fez para os animais que hoje te causam remorso? O João, na época que eu fui peão, foi a época do Velho Oeste, nós dizia. Valia tudo, a gente andava todos peão armado, era como um filme de cowboy. A diferença era só no final, cada um ia para sua casa, né? O cowboy saía foragido. Então é isso. E no rodeio, valia tudo também, entendeu? Na minha época, que eu montei, que eu fui peão, eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal, cheguei a cortar animal, por isso eu peço perdão a Deus. Como que você machucou o animal? Com espora. Eu morei com um amigo meu que foi o melhor tropeiro do Brasil, o Valtir Biasi. A gente treinava os cavalos de pular. Então, olha o tanto que nós tínhamos juízo de galinha, de frango. Nós chegávamos a amarrar um pneu no outro, enrolava arame e jogava no pescoço do cavalo, para ele sentir a dor e pular. Sangrava? Chegava a sangrar. Eu queria entender uma coisa, Asa. Quando você fazia isso, quando o pessoal do rodeio maltrata os animais, eles não têm consciência de que estão maltratando ou não estão nem aí para os animais? Qual que é a verdade nisso? Na hora você nem ligava, você não pensava sobre isso? Ô Luísa, o meu sonho era ser peão, né? Como a minha carreira de peão fracassou porque o boi me pisou, eu parei de montar. Eu fui trabalhar de servente peneiro, fui vender cachorro quente para sobreviver. Aí tive convite de narrar e deu certo, fui para os Estados Unidos, me aprimorei. Então, valia tudo na época. Nós não parávamos. Então vocês sabem que tem maus tratos, mas não estão nem aí para os bichos, porque o que importa mesmo é o que você ganha, os prêmios, a fama, o dinheiro. Muito dinheiro. É exatamente isso. Olha, muito dinheiro. Você vê a festa de Barretos, ela chega a dar 50 milhões de lucro. Quando você se deu conta que tinha maus tratos, quando aquilo realmente... Isso não é certo. Tem um momento assim na sua vida? Depois que eu comecei a ver os vídeos, entendeu? Em 94, que eu já fui perdendo o gosto por rodeio. Tinha um cavalo que ele era redomão. O que é o cavalo redomão? Ele dá doma, tudo, mas de vez em quando ele cima de pular e te derruba. O que eu fiz? Maldade mesmo. Eu fiz um abdão de 5 quilos
Fui na boca dele, apertei, larguei uma semana ele assim. E quando eu fui tirar, eu encontrei ele no passo com a cabeça assim. Eu fui tirar o abdômen, tinha dado uma lesão tão forte que tinha até bicho. Larva de mosca já comendo ele. Mosca. Sei como é. Aquele dia eu senti uma coisa muito ruim de ver. Por isso que quando agora eu contraí o câncer, eu sofro demais de dor, eu lembro disso. Então eu falo, no passado eu machuquei a boca do cavalo. Então agora eu senti na pele. O pessoal do rodeio me xinga muito. Eles falam, primeiro, que eu sou mentirosa, que não tem maus tratos, e é óbvio que tem maus tratos. Né? É comprovado, é intrínseco ao rodeio e à vaquejada a crueldade aos animais. Né? Ele não pula daquele jeito porque ele resolveu pular. Não é verdade? Não tem o CD, ele não pula. A prova agora é que nosso presidente, inclusive, assinou um decreto para voltar, uma prova que a gente lutou muito para proibir. O que a Luísa está falando é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, na última festa de Barretos, agora ocorrida no mês de agosto, ele assinou um decreto autorizando a volta da prova do laço. O que consiste a prova do laço? Ela tem alguns tipos de modalidades, mas o boiadeiro laça o garrote, puxa para perto dele, desfere golpes, ele cai no chão e muitas vezes também amarra as patas. A prova do laço, Asa Branca, maltrata o animal? Eu não queria ser um bezerro laçado e puxar pro pescoço. Eu acho que é maltrato, entendeu? Eu sei que muita gente no rodeio vai me xingar, entendeu? Falar, viveu a vida inteira do rodeio, agora está falando mal. Eu não estou falando mal. Eu adoro ver rodeio, mas eu acho que eu não posso negar que sofre maltrato, igual você defende. Agora, Asa, vamos lá. Você foi peão, você foi locutor, você fez dinheiro, você perdeu dinheiro muito em função do seu comportamento, vício em droga, a gente sabe de tudo disso. Agora, você pede esse perdão para Deus por ter maltratado e por ter incentivado, por quê? Por causa do seu câncer? Não, porque o que eu fiz com a criação eu estou pagando, entendeu? Tá voltando para você, é isso? Existe um ditado que faz na terra te paga. Não tem o inferno é aqui. Tem também o Marcos Caseiro, que nosso médico infectologista, que está toda sexta-feira aqui no programa. Ele diz: querido presidente, estamos cansados não só pela irresponsabilidade na condução dessa epidemia, mas principalmente pela destruição que esse governo tem feito em todos os setores. Por onde começar? E aí, já juntando com a pergunta de outro internauta aqui também, Renato Ribeiro, que diz como se organizar para eleger uma bancada progressista em 2022. Olha, esse é um dilema, companheiro, um dilema sério que a esquerda vai ter que pensar. Você está lembrada que quando eu fui eleito em 2002, eu elegi uma bancada de 91 deputados, em 513. Se a gente juntar todos os partidos de esquerda, nós não chegamos a 150 deputados em 513. Então fica muito difícil você governar se você não tem uma maioria, sabe, que te permita fazer as mudanças que a sociedade espera que seja feita nesse país. Neste ano, nós do PT estamos pensando que em muitos estados da federação, se a gente descobrir que o nosso candidato a governador não tem chance de ganhar as eleições, é melhor que esse companheiro faça uma aliança política e seja candidato ao Senado ou seja candidato a deputado federal. E isso deve valer para os outros partidos políticos, para que a gente possa chegar no Congresso Nacional com pelo menos uns 250 deputados e senadores com o mesmo viés
ideológica, o mesmo viés econômico, o mesmo compromisso com o povo trabalhador desse país. Sabe, é necessário que a gente compreenda a importância da Câmara e a importância do Senado. É muito importante. Um governador de Estado, um governador de Estado, ele, quando vira governador, ele não é inimigo do presidente da República, porque ele precisa ter uma relação diplomática com o presidente da República. Ele precisa de recursos do governo federal. E o governo federal precisa de ter uma boa relação com os governadores. Menos o Bolsonaro não pensa assim. Tá? Agora, nesse mesmo estado em que o governador precisa ter uma boa relação com o governo federal, o senador não. O senador tem um mandato de 8 anos e ele vira Deus quando ele chega no Senado. Ele vira Deus, ele vira personalidade, ele se coloca muitas vezes para votar contra o governo. Então, veja, quando o pessoal votou contra a CPMF, nós ganhamos a votação e perdemos porque tivemos um voto a menos do que a gente necessitava. Ou seja, aquelas pessoas tiraram 40 bilhões por ano da saúde apenas para tentar me prejudicar. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de que os partidos de esquerda possam ter mais compreensão de que nós precisamos eleger muito mais gente. E nós temos que dizer para o povo, se você quer votar num candidato para fazer as transformações que o Brasil precisa, você não pode dar de presente para ele uma maioria de deputados de direita. Sabe? Então, se você vota num presidente progressista, você tem que votar num conjunto muito grande de deputados progressistas. Sabe? E nem assim é fácil. Você está lembrado em 86, Rovai? Em 86, o PMDB elegeu 306 constituintes e me parece que 23 governadores de estado. E o Sarney... Só não elegeu o governador de Sergipe. E o Sarney não teve mole. Até o mandato dele, as pessoas queriam reduzir para 4 anos e conseguiram em 5. Mas é isso, gente. Isso é da democracia. O Brasil, para o companheiro que me fez a pergunta, nós vamos trabalhar... O Marcos Caseiro e o Adriano. Porque eu acho que os setores progressistas precisam voltar a governar para o Brasil voltar a ser democrático, mas nós precisamos ter consciência que é preciso votar muito. É votar mais em negro, é preciso votar mais em mulher, é preciso votar mais em gente que tenha compromisso com o povo trabalhador. Não é possível. A gente só tem 2 sem terra como deputado federal e tem uma bancada ruralista de quase 300 deputados. Não é possível. Então, é preciso um pouco mais de organização e nós estamos imbuídos do desejo de tentar convencer a sociedade dessa importância. Se vamos conseguir, vai depender de vocês. Agora vamos lá, sobre a política ambiental do Bolsonaro, então, gente, desde a campanha ele vem falando que quer acabar com a demarcação do terra indígena. Vocês nunca viram isso. Ele, assim que assumiu, ele diminuiu toda a verba para o meio ambiente. Então, ele tem culpa assim, fora que esse Dia do Fogo foi armado pelos fazendeiros, os fazendeiros madeireiros, grileiros, que estão junto com o ministro de meio ambiente. Gente, deu até carona para ruralista no avião da FAB. Puta que pariu. Não dá mais para vocês ficarem... Foda-se em quem vocês votaram. Não importa em quem vocês votaram. Eu não votei no Bolsonaro, mas ele é o meu presidente também. E a Amazônia de todo mundo. É de todos nós, não é do Bolsonaro. Não era do PT também. Foda-se o PT. Parem de falar disso, pelo amor de Deus. A gente vai deixar de destruir a Amazônia porque vocês não querem ficar brigando se foi o Bolsonaro que destruiu mais, se foi o PT que destruiu mais. Quero que se dane. A gente tem que salvar agora. Ele, o nosso presidente, a gente tem que exigir dele que tome atitude sim. Que a gente não aceita, que ele não tem que estar do lado dos ruralistas, que ele tem que estar do lado do povo brasileiro. Ele é o presidente de toda a nação. Agora tá muito difícil sim, porque o ministro de Meio Ambiente vem contrariar toda a ciência, que eles adoram, né? Inclusive, gente, ele mandou embora o diretor do INPE porque não queria divulgar os dados do desmatamento. Pelo amor de Deus, dá pra vocês entenderem que as queimadas são sim reflexo do aumento do desmatamento? E as queimadas são pra quê? Pra abrir pasto pra boi. Olha lá o que eu tô falando desde o começo. Gente,
Bom, já que agora o problema da Amazônia está chegando em outros estados e a galera está ficando preocupada, né? Como a gente já tinha alertado antes, não só eu, Luísa Mel, o Instagram da 342 Amazônia, como a gente já havia alertado que o problema da natureza, mesmo que seja lá na puta que pariu, ele vai chegar nos outros estados, mesmo que esteja longe de vocês, e agora vocês estão preocupados porque o dia virou noite em São Paulo. Vamos ver se vocês escutam a gente. Vamos falar sobre isso? Primeiro que tudo, pensa aí, antes do seu taravô, do seu bisa, bibiza, bisa, tarata, tataravô, taravô. Sabe quem estava aqui no Brasil? Os indígenas. Então não existe isso de fazendeiro, fulano, beltrano, achar que alguém pode ser dono da terra que o índio está ali morando. A terra do índio, no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. E aí eles foram escravizados, roubados, invadidos, assassinados, e aí sim as terras passaram a não ser mais dos indígenas. Entendeu? Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no nosso país e tudo mais, e trazer, etc, 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 as terras, quem estava aqui tomando conta delas, no caso, se você for aplicar a lei do uso capião, dá um Google no que significa essa lei, de quem vai ser a terra? Dos índios. Então não existe isso de brigar, porque de quem é a terra de quem? A terra é deles, amor. Se um indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim, querido, entre. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles estavam lá. Então, essa discussão é uma discussão que não existe motivo de ter discussão, porque eles estavam lá antes de todos nós. Se você não é descendente de um indígena, assim como eu não sou, provavelmente, você não pode dizer que a terra é sua. Por quê? Porque eles estavam aqui antes de todo mundo chegar. Isso aí a gente aprende acho que como chama? Ensino fundamental? No ensino fundamental a gente aprende. Quem estudou história no ensino fundamental aprende que antes de todo mundo chegar aqui, quem estavam aqui? Indígenas. Logo, as terras são de quem? Dos indígenas. Inclusive, acho que se o poder de cuidar do nosso país estivesse na mão dos indígenas, não tava dando essa merda. Vocês entenderam agora? Por que não deve matar os indígenas? Por que tem que deixar eles ali quietinhos no lugar deles, fazendo o que eles têm que fazer? Por mim, deixava a Amazônia inteira a cuidar dos indígenas, que aí não estavam matando, acabando com a nossa floresta, com os nossos animais, e acabando com com o nosso único patrimônio, que é o pulmão do mundo, que o mundo inteiro conhece o nosso país por causa da Amazônia, da quantidade de verde que a gente tem, aí falar que não é importante. Discutir a questão ambiental com a seriedade que nós temos que discutir. Sabe? É preciso parar com essa loucura de achar que não pode ter desenvolvimento na Amazônia porque é preciso preservar a Amazônia. Nós temos que fazer uma discussão séria, né? Primeiro, sabe, o povo da Amazônia são quase 25 milhões de pessoas que vivem nessa região. Esse povo tem direito a ter os bens materiais que tem toda e qualquer outra pessoa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que saber que você não precisa degradar a floresta, porque ela tem uma riqueza ainda não explorada por nós, que é a riqueza da nossa biodiversidade, que pode fazer uma revolução, sabe, na indústria, na produção de remédio, na produção de coisas importantes para o povo brasileiro, que nós precisamos saber explorar isso. Então é preciso que a gente cuide do desenvolvimento da floresta, sabe, mas a gente cuide do desenvolvimento também industrial, comercial, para garantir ao povo de forma ambientalmente justa. Você não precisa destruir a natureza para fazer desenvolvimento. E eu acho que é isso que nós temos que discutir. E isso, Neuto, você não discute xingando. Isso você senta com os atores em volta de uma mesa e discute qual é o padrão de desenvolvimento que você quer, sabe o que você vai fazer, como é que você vai preservar a nossa riqueza nessa floresta, como é que você vai estabelecer aliança com outros países do mundo. O acordo Alemanha e Noruega fui eu que fiz e fui eu que assinei.
sabe, se a floresta é brasileira, se a soberania do território é do Brasil, nós temos que compartilhar com o mundo a riqueza da biodiversidade, a exploração científica da riqueza que nós temos aí, porque o mundo, sabe, precisa disso. E o Brasil tem que aprender a compartilhar. Agora, nós temos um presidente grosseiro, chucro, sabe, que não entende e não quer entender, que não permite que pessoas inteligentes possam falar, sabe, em defesa das coisas, porque ele coloca a gente mais chucra do que ele para falar, e o Brasil vive, sabe, parecendo que está em guerra todo santo dia. Você veja, ontem ele foi inaugurar uma obra aí em São Gabriel da Cachoeira. Aliás, eu já quero antecipar vocês que, a pedido do meu companheiro Sinésio, logo eu vou a São Gabriel da Cachoeira conversar com as 24 etnias indígenas que tem lá, visitar outra vez São Gabriel da Cachoeira, sabe? E conversar com esse povo, porque não é possível que a gente não tenha a dimensão que os índios não são intrusos. O intruso somos nós, que os que vieram de Portugal para cá em 1500 entraram na terra que já estavam os índios e resolveram dizimá-los. Então nós não temos que ver, sabe, o cuidado com o índio, a concessão da terra para o índio como uma coisa anormal. Isso deveria ser visto como normal. E o presidente não gosta disso.